Olá, amigos. Hoje nós vamos encerrar o estudo dos evangelhos, com o bloco 18. Na verdade, nós temos mais apenas um vídeo extra, algumas curiosidades que nós vamos fazer no próximo vídeo acerca dos evangelhos, mas em termos de abranger todo o conteúdo dos evangelhos de maneira mais completa, a gente finaliza hoje. Já estamos no bloco 18, desse estudo da Bíblia em blocos temáticos, E desde o bloco 1, que a gente começou com a criação, com a queda da humanidade, a promessa do plano de salvação, aí já pulamos para a vinda de Jesus, o cumprimento desse plano de salvação, sua infância, seu início do seu ministério, seus milagres, ensinos, a sua morte, paixão e morte, a sua ressurreição, as profecias ainda relacionadas à vinda do Espírito Santo e à volta de Jesus. Vimos também os seus últimos discursos antes da sua ascensão, deixando para nós um consolo mesmo nas perseguições. E hoje nós finalizaremos exatamente com um desses últimos discursos de Jesus e a própria ascensão dele, O bloco 18 fala sobre a nossa missão que Jesus deixou para nós logo antes de subir aos céus, nesse processo de santificação até o seu retorno, Então é o tema de hoje que a gente vai abordar em vídeo único para finalizarmos já esse bloco 18 e já finalizarmos nossos estudos dos evangelhos. Depois do vídeo extra, que eu vou no próximo vídeo sobre algumas curiosidades que envolvem os evangelhos, nós já começarmos Atos dos Apóstolos no bloco 19, tá bom? Então é isso que a gente vai fazer. O vídeo de hoje vai abordar alguns versos de Marcos 16, alguns versos de Mateus 28 e alguns versos de Lucas 24, para a gente fazer essa interrelação entre os evangelhos e os últimos capítulos dos evangelistas ali, para a gente entender esse contexto da missão que Jesus deixou até para nós e sobre o contexto da sua ascensão aos céus, tá bom? Então, em Marcos capítulo 16, vamos ler de 15 a 20, os versos 15 ao verso 20. Fala assim: e lhes, no contexto que Jesus estava para se ascender aos céus, e retornar ao Pai. E lhes ordenou: enquanto estiverdes indo pelo mundo inteiro, proclamai o evangelho a toda criatura. Então ele deixa bem claro a nossa missão: proclamai o evangelho a toda criatura enquanto estiverem por aqui. Esse é um sentido maior da nossa vida. Entre todos os sentidos menores que nós temos nesse mundo, nessa vida que nós temos, de cuidar da família, de cuidar da educação dos nossos filhos, sustentar a casa, o trabalho, o maior de todos os sentidos, assim como o maior de todos os chamados que nós temos é ser santos, ser separados a Deus, o maior de todos os sentidos e missão é proclamar o evangelho a toda a criatura, até que nós descansemos em Cristo até proclamar, até contemplar o seu retorno, Aquele que crê e for, verso 16, muito polêmico para algumas pessoas discutem muito esse verso. Aquele que crê e for batizado será salvo. Todavia, quem não crê será condenado. Então, aquele que crê e for batizado será salvo. No contexto do verso 15, fala proclamar o evangelho a toda criatura, Em Mateus a gente vai ver, E batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, da Trindade, Então, no contexto do batismo também está nesse processo, Então, o verso 16 fala: aquele que crê e for batizado será salvo. Então, aquele que crê realmente, crer não é saber que existe não, é se submeter à vontade de Deus, à ação do Espírito Santo. E for batizado será salvo. Então, o batismo é algo importantíssimo para a salvação. O batismo nas águas de arrependimento, como sinal também para toda a comunidade que vocês pertencem à igreja, na Igreja Católica há o batismo na infância e o crisma, a confirmação ali na pré-adolescência, na adolescência ali, confirmando aquele batismo. E nas igrejas protestantes a maioria batiza em idade de um pouco mais à frente, já com poder de decisão também, de arrependimento e tudo. Então tem essa diferença, mas eu não vou entrar nessas questões. Mas o batismo é um rito que não há dúvidas que é importantíssimo até para a nossa salvação. Mas ele fala assim: todavia, quem não crê será condenado. Ele não fala assim: todavia, quem não crê ou não for batizado será condenado. Ele fala que não crê. Então, o fato de você crer, submeter ao Espírito Santo, você já recebe um batismo do Espírito, porque você nasce de novo. É um novo ser, do que Jesus comentou com Nicodemos. É necessário o batismo na água do arrependimento. Isso é um rito importante que Jesus deixou para a comunidade, para a igreja de fato. Mas há o batismo no fogo também, o batismo
no Espírito Santo, que tem a ver com esse batismo de crer, de submeter a Deus. O fato de você não se batizar, pode ser que você se salve ainda, mas, como aconteceu com um bom ladrão na cruz, ele não se batizou, não passou pelo rito das águas, mas Jesus o salvou naquele momento, porque ele foi batizado no Espírito ali. Ele se converteu, se arrependeu naquele momento no Espírito. Mas, se você tiver a oportunidade de se batizar, essa é a orientação da igreja como um consenso, a igreja como um todo, a igreja cristã como um todo. Então, se você não tiver a oportunidade de se batizar, tudo bem. Mas tendo a oportunidade, o correto é que você se batize. Eu não vou discutir mais, falando sobre isso, sobre a ideia do batismo, como deve ser feito, enfim, não vou entrar nesses detalhes agora. Quem tiver mais dúvidas sobre isso pode falar comigo. Mas fala assim, quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. Então a questão do batismo é essencial, mas o batismo nas águas, em situações que a pessoa não conseguiu se batizar, isso não significa que ela não vá se salvar, tá bom? Verso 17. E estes sinais acompanharão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, em línguas novas falarão. Pegarão em serpentes com as mãos, e se algo mortífero beberem, de modo nenhum lhes fará mal. Sobre os enfermos imporão as mãos e eles serão curados. Você vê milagres sendo feitos ali pelos discípulos naquele contexto que Jesus deixou o seu Espírito, né, em Pentecostes, principalmente isso aqui se cumprindo em Atos 2, né, eles fazendo grandes sinais, até que maiores que ele mesmo tinha feito, né. E verso 19, concluindo, depois de lhes orientado, o Senhor Jesus foi levado aos céus, assentou-se à direita de Deus, ou seja, subiu aos céus, né, sua ascensão. Então os discípulos saíram e pregaram por toda parte, eles cumpriram a missão, e o Senhor cooperava com eles, confirmando-lhes a palavra com os sinais que os acompanhavam. E Jesus estava sempre do lado ali, confirmando a sua palavra, cada sinal que eles faziam em nome de Jesus, não por poder próprio, mas em nome de Jesus. E aqueles discípulos ali, cheios do Espírito Santo, faziam grandes sinais ali em Atos Apóstolos, a gente vai ver isso. Mas é como a gente viu também no contexto de Atos 3, 6. Hoje a gente não vê tantos sinais acontecendo como aqueles discípulos conseguiam ali pôr as mãos e curar um cego, um paralítico, um coxo, né? Expulsar demônios. Ainda acontece? Acontece, porque os dons do Espírito não cessaram. Não há um cessacionismo. Não pararam o manifestação do Espírito Santo. Mas a igreja primitiva, ali, do início da igreja, ali, dos apóstolos, ela tinha essa autoridade. Por exemplo, quando Pedro chega a esse coxo, em Atos 3, 6, ele fala, eu não tenho ouro nem prata, mas em nome de Jesus, levanta e anda. Ele cura aquele coxo, né? Porque tinha autoridade para isso. E houve, infelizmente, uma certa mudança, né, na igreja, nesse aspecto não positivo. Né? A gente tem que retomar isso. Pedir o Espírito Santo com essa chuva serôdia que vai vir acontecer ainda, esse novo derramamento do Espírito Santo no fim dos tempos, que nós tenhamos essa autoridade novamente. Hoje a igreja até tem o ouro e tem a prata, mas não tem mais a autoridade de dizer assim, levanta e anda, levanta e está curado, né? Perdeu-se essa autoridade pelo afastamento que nós tivemos do Espírito Santo, né? Então isso serve de atenção para todos nós, tá bom? E aí, versos 19 e 20, fala sobre a ascensão de Jesus, e vamos ver agora esse mesmo contexto em Mateus 28. Em Mateus 28, a gente vai ver o contexto também da ascensão de Cristo e a chamada grande comissão, a missão, missão compartilhada por todos nós, tá certo? Que Jesus nos deixou. Dos versos 16 a 20. Os 11 discípulos rumaram para a Galileia, em direção ao monte que Jesus lhes determinava, após a sua ressurreição, né? Assim que o viram, prostraram-se e o adoraram. Jesus era adorado, porque ele é Deus, tá certo? Não há dúvida. Mas alguns ficaram em dúvida. Então Jesus, aproximando-se deles, lhes assegurou, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, aqui o ide, né? O verso 19 conhecido como o ide da grande comissão. Portanto, ide e fazer com que todos os povos das terras se tornem meus discípulos, meus imitadores, batizando-os em nomes do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A Trindade aqui sendo reafirmada. Esse é o ide, nossa missão maior, nosso sentido maior. Ensinando-lhes a obedecer a tudo quanto vos tenho ordenado. E assim, eu estarei permanentemente convosco. Estarei sempre convosco até o fim dos tempos. Olha que promessa linda no final também que Jesus faz, né? Então esse ide, essa promessa, ela nos lembra que a gente tem que estar sempre atento à nossa missão, né? Levando os discípulos, nós expandindo a igreja para batizarmos cada vez mais pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Isso nos lembra também, se a gente for citar Lucas 21, né, de 12 a 19, fala que nós seremos muito perseguidos nesse processo do ID. Nós seremos perseguidos, nós seremos expulsos, até da nossa casa seremos perseguidos, né? Jesus nos avisa isso, como a gente já viu em outros vídeos, né? Mas ao mesmo tempo, Jesus fala que vai nos dar palavras tão acertadas que ninguém vai rebater a nenhum de nós. E quem perseverar até o fim será salvo. Eu queria citar também Mateus 9:37, onde Jesus fala que a messe é muito grande, né? O trabalho é muito grande se fazer de evangelização, mas poucos são os trabalhadores. Muitos são chamados, mas poucos aceitam esse convite, são escolhidos para poder trabalhar. Então que nós demos nosso sim, que a gente possa dar nosso sim diário a esse processo de evangelização, a esse ID, né? E para finalizar, Mateus 18:20, também nos conforta dizendo, onde 2 ou mais estiverem reunidos, Jesus falou, Mateus 18:20, eu estarei entre vocês. A igreja ali está presente, de 2 ou mais estiverem reunidos, Jesus estará ali de maneira viva entre nós, né? E aí finaliza, como falei, em Mateus 20:20, eu estarei sempre convosco até o fim dos tempos. Que promessa linda, né? E por último, pessoal, em Lucas, a gente finaliza o vídeo de hoje com Lucas, capítulo 24, também o último capítulo aí do Evangelho de Lucas, dos versos 44 a 53, Lucas fala assim: em seguida Jesus lhe explicou, são estas as palavras que vos ensinei quando eu ainda estava entre vós. Era necessário que se cumprisse tudo que a meu respeito está escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. Jesus cumpriu todas as profecias, né? Então, se lhes abriu o entendimento para que pudessem compreender as Escrituras. E ele lhes afirmou, está escrito que o Cristo haveria de padecer, morrer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia, como assim havia acontecido. E que em seu nome seria pregado o arrependimento para o perdão dos pecados a todas as nações. Mensagem do Evangelho, do arrependimento, que é o primeiro passo no caminho da salvação, né? O arrependimento. Começando por Jerusalém. Jesus fala começando por Jerusalém, como assim que ele vai reafirmar em Atos 1. E vós sois testemunhas desses fatos. Eis que eu sobre vós envio a promessa de meu Pai. Contudo, permanecei na cidade até que sejais revestidos do poder do alto. Jesus faz uma referência aqui a Atos 2. Ele fala, vocês serão testemunhas até os confins do mundo, como ele vai falar em Atos 1. E pede para que eles fiquem em Jerusalém, comecem por Jerusalém essa missão, até que eles sejam revestidos totalmente do Espírito Santo, que é o Pentecoste, que a gente vai ver em Atos capítulo 2. Tá certo? E aí, nos versos 50 a 53, é a própria ascensão de Cristo, né? Tendo-os levado até as proximidades de Betânia, Jesus ergueu as mãos e os abençoou. E enquanto os abençoava, ia se retirando da presença deles, sendo elevado ao céu. Então, eles o adoraram novamente, porque ele é Deus, e voltaram para Jerusalém plenos de felicidade, e reuniram-se constantemente no pátio do templo, bendizendo a Deus. Lucas finalizou desse jeito o seu evangelho. Ele começa Atos dos Apóstolos, porque ele também escreve Atos dos Apóstolos, no seu capítulo 1, relatando essa ascensão de Jesus. Em Atos capítulo 1, verso 9 a 11, para a gente finalizar, fala assim, eles olhando para Jesus que ia subir aos céus, né? Tendo dito essas palavras, foi Jesus elevado às alturas enquanto eles os contemplavam, até que uma nuvem o encobriu da vista deles. E aconteceu que, estando eles com os olhos fixos nos céus, enquanto ele subia, surgiram junto deles 2 homens revestidos de branco, 2 anjos, que lhes comunicaram, homens da Galileia, por que estáis contemplando, olhando para os céus? Esse Jesus que dentre vós foi elevado aos céus, retornará do mesmo modo como viste subir. Olha que promessa linda, né? Então, da mesma forma que a certeza que Jesus veio, morreu, ressuscitou, a sua primeira vinda é a garantia do seu retorno. E da mesma forma como ele subiu aos céus, nós veremos ele descer agora em grande glória e majestade nas nuvens. E essa é a nossa bendita esperança. Então, nós finalizamos aqui nosso bloco 18, finalizando nossos estudos dos evangelhos. Próximo vídeo, só algumas curiosidades sobre os evangelhos, mas era isso, que a gente possa cada vez mais aprofundar na mensagem, nesses escritos sobre a vida de Cristo aqui nessa terra, pessoal. Vejam as descrições dos vídeos, tanto desse como dos passados, que ajudam a compreender. Façam aquelas perguntas, o que esse estudo, o estudo dos evangelhos, da palavra, eu tenho aprendido com esses estudos, com o estudo da palavra, e o que eu posso pôr em prática na minha vida, que é o principal, tá bom? Deus abençoe a vida de cada um, pessoal. Até mais. Até o próximo.